Boa tarde. Deus abençoe a sua vida. Deus conceda a você paz. Deus conceda a você entendimento. A palavra do Senhor nos diz que Deus falando, meu povo foi destruído porque lhe faltou o entendimento, conhecimento da vontade de Deus. O que nós estamos cada dia aqui gravando e transmitindo a você aquilo que vamos percebendo na palavra do Senhor. Eu aprendo com você e você aprende comigo através da Bíblia Sagrada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ou melhor, capítulo 13, o versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ele disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos. O apóstolo Paulo não está dizendo que ele falava o idioma, a língua dos anjos. Muitas pessoas confundem esta palavra e diz que o que os cristãos, nós pentecostais, falamos, que chamamos de línguas estranhas, dizem ser a língua dos anjos. Isto é um erro bastante grave, porque Paulo disse que quem fala em línguas estranhas fala em mistério com Deus. Só Deus entende. Nem mesmo aquele que está falando as línguas compreende que língua ele está falando, a não ser que haja interpretação. Em outro sentido também, no dia de Pentecoste, que não foi línguas estranhas, foi línguas espirituais, é claro, mas naquele dia Deus quis transmitir a sua palavra ao povo de várias regiões, de 15 a 16 países, que estava na festa de Pentecostes, isto é, os judeus de todo o mundo de então. Ele estava falando pelo Espírito, mas no idioma de cada pessoa, onde aquelas pessoas tinham nascidos. Naquele caso, não era línguas estranhas, mas sim outro idioma, outra linguagem humana para transmitir ali a vontade de Deus. O Espírito Santo concedeu que eles falassem. Mas essa, se não me falha a memória, é a única vez que nós vemos registrado na Bíblia Sagrada de forma tão clara. As demais passagens nos revela o mesmo Espírito dando línguas estranhas, línguas espirituais. O apóstolo Paulo até diz que para que todos no culto não falassem em outra língua ao mesmo tempo, no caso tendo descrente, porque o descrente ia entender que a pessoa está louca, está fora de si, por estar falando coisas com coisa no entendimento deles. No dia de Pentecostes foi entendido, eles falam cada um na nossa língua, sendo que eles não tinham faculdades, os apóstolos, os discípulos, as pessoas que estavam falando, eram pessoas consideradas simples. Mas Paulo fala de línguas estranhas para edificação daquele que fala, edificação da igreja, desde que haja a interpretação. Mas ele diz que quem fala língua estranha fala dirigido a Deus, fala com Deus. E nesse caso, não tendo interpretação, deve a pessoa falar consigo mesmo e para ser edificado o seu espírito. Contudo, a sua consciência ficará vazia, porque a pessoa não entende, a não ser que esteja o Espírito dando a interpretação para a pessoa. Aí Paulo fala que aquele que fala em línguas estranhas deve orar para que Deus dê a interpretação. Por que não é língua dos anjos? Os anjos, se eles falassem línguas estranhas que o cristão fala, se fosse isso, o que nós falamos, se fosse a língua dos anjos, os anjos entenderiam. Satanás, talvez, como ele antes era um anjo de luz,
quando ele era Lúcifer, ele entenderia, provavelmente porque ele veio de lá. Os anjos também que estão assistindo a Deus compreenderia que a língua estranha, compreenderia o que nós estamos falando, pois é a sua língua, nessa hipótese. Mas Paulo disse que aquele que fala línguas estranhas fala em mistério com Deus. Só Deus entende. Sendo assim, os anjos não entendem. Se os anjos não entendem, então não pode ser o seu idioma, mas assim uma língua dada pelo próprio Espírito de Deus para a glorificação do seu santo nome. Então, esta ideia de que as línguas estranhas que nós falamos são as línguas angelicais, ela não procede, não é bíblica. É um erro de interpretação e também de observação das Sagradas Escrituras. Para compreender melhor isso, você lê a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e o capítulo 14, e compreenderá com mais profundidade essa situação. Entenda, em nenhum lugar na Bíblia diz que nós, ser humano, falamos a língua dos anjos, mas línguas dada pelo Espírito de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Fica aí esse esclarecimento, esta observação. Precisamos estarmos lendo as Sagradas Escrituras. O errais, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Não apenas este erro, mas como os outros, que não precisa a pessoa ter um curso teológico, não precisa a pessoa ter uma profundidade tão grande nas Sagradas Escrituras para compreender. Às vezes, uma simples leitura da Bíblia, o Espírito de Deus vai te dando o entendimento e a compreensão. Estude a palavra, medite na Bíblia Sagrada. Não despreze a palavra do Senhor. Cuidado com palavras de efeitos de púlpitos de igrejas. Cuidado com palavras, com frases bonitas que as pessoas, que nós falamos. Seja um consultor da palavra de Deus. Consulte a Bíblia Sagrada, porque nela não contém erros. Não existe erros na Bíblia. Mas o ser humano, eu posso falhar, você talvez pode falhar, mas a palavra do Senhor na Bíblia Sagrada não tem erros. Que Deus nos ajude e que nos conceda da sua misericórdia. Frequente uma igreja, prenda a palavra, divulgue a Bíblia Sagrada. Vamos juntos aprender um com o outro e o nome do Senhor será glorificado.